Bom, a nossa aulinha de hoje, ó, estojo multiuso, tá? Esse estojo, ele tem uma bandejinha, tá? E a gente vai dar um monte de dicas no meio da montagem desse estojo. Eu chamo ele de multiuso porque eu acho que ele tanto serve para estojo escolar, eu levo as minhas coisas para manicure nele, você pode guardar algumas ferramentas básicas quando você vai numa aulinha, ou as suas tesourinhas, ou seja, o que a sua imaginação permitir, certo? É aquilo que eu sempre falo, vamos dar várias utilizações para uma peça única, tá? Uma coisa que eu quis mostrar nessa peça também para vocês foi que a gente pode usar mais de 2 tecidos em uma mesma peça, tá? Então aqui eu peguei um tecido da Estilotex de faixas e eu coloquei um desenho aqui, outro aqui dentro, outro aqui fora, tá vendo, ó? Que aí eu acabei usando esse mesmo desenho para fazer um composê aqui na bandeja e coloquei um 4º tecido aqui na abinha. Então a gente tem que saber como fazer uma combinação harmônica, mas você pode sim misturar mais de 2 tecidos em uma mesma peça. Essa peça aqui, gente, a gente tem o kit, ó, na nossa loja, o kit vem assim, tá? Na nossa loja que está aparecendo aí embaixo. O kit ele vem com um bilhetinho para você. Ele vem todo separadinho, como são 2 peças, é uma bandeja e uma caixa, ó. A bandeja vem presa num elástico, opa, caiu aqui. A caixa vem em outra parte, tá? As peças, gente, são todas carimbadas para auxiliar você na montagem, ó. Tudo carimbado. Ela já vai presa onde é articulado, já vai o furinho onde você vai ter que colocar o imã, tá? E vai também o imã. Ou seja, o kit vai mastigadinho, completinho para você chegar na sua casa e conseguir montar ele sem dificuldade. Mas se você prefere cortar o seu próprio kit, a gente tem no nosso site também as medidas dessa peça em PDF. Como é que funciona? Você vai lá, você compra pela metade do preço do kit físico o kit em PDF. Você vai receber na sua casa um e-mail especificando todas as medidas da caixa inteira. E aí você pode acompanhar a nossa aulinha. Vamos lá? Bom, então vamos começar a mostrar como é que fica cada uma das partes do nosso kit já revestida. Se você não tem muita prática em revestimento, é cartoneira de primeira viagem, vai no nosso videozinho básico de revestimento. Porque lá a gente vai explicar algumas nomenclaturas que a gente vai usar, como cortar rente, virar em cima, deixar aberto, certo? Se você não tem muita prática, você pode pegar o seu kit, se você tiver em mãos ele aí, e pode ir anotando V de virar, onde eu vou virar o tecido, como aqui, como aqui. R de cortar rente, como aqui, ó, que eu cortei o tecido rente. Tá? A de deixar aberto, como aqui, ou você vai dando pausa no vídeo e vai acompanhando, ok? Então vamos lá. Eu tenho uma tampa que eu revesti toda desse lado e como a gente ensina lá na aulinha, quando é articulada, a gente reveste uma parte por vez, certo? Revesti toda do lado onde não tem carimbo e virei para trás e colei os 4 lados de tecido. A base eu revesti do lado onde não tem carimbo e cortei rente a sobra de tecido de todos os lados. Frente e costa, os 2 lados e os 2 suportes de bandeja, eu revesti do lado que não tem carimbo, virei em cima a sobra de tecido, porque essa parte aqui nós vamos ver quando abrir o estojo, e cortei rente as outras 3 sobras de tecido. Na bandeja, a mesma coisa, tá? Na base da bandeja, eu revesti de um lado, cortei rente os outros 4 lados. Na bandeja frente, bandeja costa e bandeja lado, eu revesti onde não tem carimbo, virei em cima, porque aqui é a parte que eu vou ver, e cortei rente as outras 3 sobras de tecido. Aqui nós temos uma alça, essa alça aqui, gente, vai no kit, tá? Essa alça,
eu preciso de um pedaço de tecido com um dedo de sobra de cada lado e depois, durante a montagem, eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer, porque ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ela é a alça que a gente vai usar pra fechar o estojo. No kit também vem o imã. Aí agora a gente vai para as partes de acabamento, tá? Acabamento é o papelão molinho, vamos relembrar, tá? E a gente lembra que acabamento a gente nunca corta rente, né? O tecido. Então, no acabamento tampa, eu virei revesti do lado branquinho, onde não tem carimbo, virei em cima e dos dois lados, e aqui na parte de baixo, ó, eu deixei aberto. À frente eu fiz a mesma coisa, revesti a parte branca, onde não tem carimbo, virei a parte de cima e os dois lados e deixei a parte de baixo aberta. Nos dois lados, ó, o que eu fiz? Eu revesti a parte branca, virei em cima, deixei aberto os dois lados e a parte de baixo. Nos acabamentos da bandeja, revesti na parte branca e deixei aberto as 4 sobras de tecido. Na bandeja frente e bandeja costa, eu revesti na parte branca e virei para a parte de trás, ó, as 4 sobras de tecido, tá? Tanto na costa quanto na frente, eu virei em cima, embaixo e dos dois lados. Já no acabamento da bandeja lado, eu só virei em cima e embaixo. Dos lados, ó, gente, eu deixei aberto porque eu vou precisar dele na hora da montagem, ok? Então, a gente vai começar a nossa montagem da caixa. Vamos deixar aqui já organizadinho o acabamento pra cá, essa alça pra cá. E vamos usar aqui, ó, já separar a bandeja, lado e a caixa, ok? Aqui eu deixei sem colar para mostrar uma coisa para vocês, ó. Nos kits já vai furadinho ou marcado com um X onde você tem que furar, tá bom? Quando é papelão cinza já vai furado, quando é papelão marrom que é mais fácil de furar, já vai só um X marcado para você furar. Quando eu venho revestir, que eu for cobrir, gente, o que eu devo fazer? Já devo pegar ou uma caneta ou um estilete de precisão e já furar onde eu tenho que furar. Porque senão depois a gente perde a marcação, tá? Então deixa eu colar e mostrar pra vocês, ó. Passar cola, né? E sempre trazer com a espátula. Tá? Aqui eu passei pouca cola. E aí, se você passar o dedo aqui, ó, você sente onde tá o furinho, tá? E vem aqui, ó, e fura com estilete. Quer dizer, já tá furado, você só vai furar o tecido, né? Ó. Se você não tiver esse estilete, pode ser o furador também, gente, o agulhão. Mas o agulhão você vai ter que fazer vários furos, porque ele fura só um furinho mesmo, e o imã é uma perninha, né? Então, por isso que eu gosto de usar esse estilete aqui, que além de ser um estilete bom para você cortar papelão, ele é um estilete bom para você fazer esses furos, tá? A gente também tem ele no nosso site. Então, a tampa já está colada, certo? Aí, vamos montar a nossa caixa. Se você já faz cartonagem, você já sabe como é que a gente vai montar a caixinha, né? Então, ó... Aqui você vai ter ou uma letrinha A ou um X para mostrar onde você começa a montagem. Eu gosto sempre de começar a padronizar a forma de trabalho, tá? Então, vamos seguir uma linha de raciocínio que a gente sempre começa a montagem pelo lado. E eu nunca vou colocar assim, ó, gente, tá? Eu vou sempre colocar assim, ó, por fora. Eu vou montar uma caixa, né? Não se preocupe se fizer isso aqui, ó. Não se preocupa. Tem gente que fica segurando pra ficar já certinho. À medida que você vai colocando a fita crepe, ó, o próprio dedão da gente já vai ajeitando, tá? Então, ó, coloquei um acabamento, um papelão de um lado. E agora eu vou colocar do outro. Do mesmo jeito, por fora. E prendendo com a fita crepe, tá? Quando eu chegar aqui, ó, aqui tem uma dica.
eu vou passar a cola aqui, tomando cuidado para não sujar o tecido. Vou passar a cola aqui na parte de baixo, tá? Aqui, para ficar mais fácil de você manusear a sua peça, ó, a gente vai prender uma fita crepe aqui, vou virar a caixinha de lado e prender a fita crepe do outro lado. Venho aqui embaixo, ó, se for uma caixa grande, gente, a tendência é ela fazer assim, ó, um pouquinho com a cola. Então, você empurra, ó, ajeita e vem com a fita crepe, tá? E agora, ó, você tem a caixinha presa na sua mão. Fica mais fácil você colocar o restante da fita crepe, lembrando sempre de que quando a gente coloca a fita crepe, aperta com o dedão para ela ficar bem firme, bem fechadinha, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, passando cola e prendendo essa parte aqui, tá? Tem gente que pergunta, vou tirar a fita crepe depois? Não, não vai tirar a fita crepe. A fita crepe vai te ajudar a dar firmeza na caixa. É uma das coisas, é uma junção de coisas, gente. É a fita crepe, é o acabamento que você vai amarrando, né? É a qualidade do seu papelão. É o tempo de cola que você vai esperar. Então, é tudo isso que vai dar firmeza na sua caixa, tá? Vou dar uma limpadinha nessa cola que veio aqui pra dentro. E a caixinha já começa a ficar pronta, tá? Aí eu tenho 2 suportes de bandeja. Pra que servem esses 2 suportes de bandeja, gente? Pra quando eu colocar a bandejinha, ela não afundar, tá? Então, eu vou colar eles aqui, ó. Colá-los aqui, ó, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou passar a cola aqui atrás. Espalho bem essa cola. Venho aqui, ó, meio inclinadinho e empurro. Se quiser, pode até fazer assim, ó. Tá vendo? Ele vai ficar aqui na beiradinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? E vou sempre colocar assim, inclinadinho. Porque se você colocar assim, você vai manchando toda a lateral da sua caixa, ó. Então, você coloca inclinadinho e aperta. Como ele entra justinho, você não precisa nem colocar a fita crepe, ó. Tá vendo? Ó, ele entra justinho. Mas se quiser colocar uma fitinha aqui, se sentir mais segura, pode colocar. Agora, vamos começar com o acabamento dessa caixa, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar o acabamento lado. Sempre lembrando que eu passo a cola e nesse lado aqui, ó, venho de dentro pra fora, pra não manchar o tecido aqui. Coloco o acabamento, passo o dedo assim, ó. Quando eu passo o dedo assim, gente, eu já ajeito o acabamento no lugar, tá? Vou começar colocando uma fitinha crepe aqui, pra ele ficar bem fechadinho. E aí, se eu só dobrar aqui, o que vai acontecer? Vai ficar feio, né? Porque quando eu olhar assim de cima, mesmo vindo com outro acabamento, eu vou ver esse tecido aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um piquezinho aqui. Poderia dar o piquezinho antes? Poderia. Mas se você tá cortando a sua própria caixinha, o que vai acontecer? Se você fizer, de repente, esse acabamento 1 milímetro menor, ele vai aparecer a pontinha aqui de baixo. Então, quando você corta essa sobrinha de tecido já com o acabamento já colado na caixa, você compensa qualquer defeitinho no seu acabamento, tá? Então, ó, aqui embaixo, como é que eu vou fazer? Eu vou passar cola com o próprio pincel, gente, ó, eu trago essa sobrinha de tecido pra cá e vou fazer como se fosse um pacotinho de presente, ó, tá? Ficou certinho. Fazer a mesma coisa do outro lado. Passando cola e vindo com o acabamento, né? Gente, esse kit aqui, ele tá como estojo multiuso, né? Por que estojo multiuso? Ele pode ser um estojo escolar. Tem aluna minha que usa para levar as suas coisinhas na manicure, o alicate, a lixa, a espátula.
Tem gente que coloca aquelas coisinhas básicas de costura que você às vezes precisa pregar um botão, tá ali a mão, tá? Então, depende do uso que você quer dar. A gente sempre procura fazer as peças de uma forma que elas fiquem com uso variado, para elas serem mais úteis, né? Então, ó, fiz a mesma coisa aqui do outro lado. Agora vamos para o acabamento frente? Vamos. Então, ó, por que eu deixei essa parte aqui da frente aberta? Eu não fechei. Porque se eu fechar, gente, quando eu colar a caixinha, eu vou ver a sombra da fita crepe aqui. Eu sempre coloco tecido por cima das fitas crepe. Ó aqui, ó. Então, vamos lá. Passar cola. Primeiro eu espalho a cola e depois nas pontas eu venho de dentro pra fora. Certo? Aqui, ó. Vou ajustar esse acabamento aqui, passando sempre a mão. E venho prendendo com a fita crepe. Essa fita crepe aqui depois já vai sair, né? Ela é o curativo. Ela serve pra gente dar firmeza na nossa peça, tá? Pra ficar bem fechado aqui, ó. Aí a gente vai apertando e fechando os cantinhos, certo? E lá embaixo, o que nós vamos fazer, gente? Eu tenho que colar essa parte aqui. Mas se eu só colar, ó, é a mesma coisa daquela parte do acabamento, ó. Vai ficar um volume aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar um triângulo, tá? Ó. Sempre encostando a tesoura aqui na ponta, que aí você não corta a mais. E vou colar essa parte aqui de baixo. Tá? E a nossa caixinha tá pronta. Certo? Vamos agora para bandeja. A bandeja, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá na caixa, só que aqui tem duas dicas diferentes. Um acabamento diferente e uma fita pra gente puxar essa bandeja, que tem um segredo aí muito legal para essa fita não soltar nunca. Porque às vezes, quando você faz uma caixa maior, acontece de você puxar a bandeja pela fita e a fita soltar, né? Então, nós vamos dar uma dica legal aí pra vocês. Enquanto isso, vamos montando a nossa caixa, começando do A ou do X, depende do kit que você tiver aí em suas mãos, ok? Então, vamos lá, do mesmo jeito, ó, prendendo a fita e lá pro outro lado, né? Esse tecido que eu usei, gente, é um tecido da Estilotex. É um tecido muito interessante, depois eu vou mostrar para vocês no final da aulinha. Ele é um tecido de faixas, tá? E eu vou mostrar para vocês uma coisa, eu usei esse tecido de propósito, para vocês verem que muitas vezes a gente pega uns tecidos que são de faixas. Opa, aqui não ficou preso direito. Não apertei direito a fita crepe aqui, vamos lá, de novo. Às vezes a gente pega uns tecidos de faixa e fala assim, ah, esse tecido aqui não dá para trabalhar com cartonagem, porque ele é de faixa. Se for uma peça pequena, dá sim. E eu vou mostrar para vocês, ó, porque eu fui pegando as faixas e fui misturando. A tampa eu fiz de uma, a caixa de baixo eu fiz da outra, a bandeja eu fiz de outra e eu inverti os acabamentos. O tecido que eu coloquei dentro da caixa de baixo, eu coloquei no acabamento da bandeja. E o tecido que eu coloquei no acabamento da parte de baixo, eu coloquei dentro da bandeja. Então, eu inverti para fazer um jogo aqui, tá? Às vezes, você tem sobras de tecido e quer fazer, não precisa ser obrigatoriamente um tecido de faixas. Você tem sobrinhas de tecido que não dá para fazer uma caixa inteira. Mistura. Se for um estojinho para criança, então, gente, você pode fazer bem alegre, tipo bolinha vermelha com bolinha azul, com listinha, né? Bem alegre, lógico, usando bom senso para ficar alegre sem ficar carregado, né? Então, podemos misturar mais de 2 tipos de tecido numa peça? Pode sim. Mas você escolhe, assim, peças que tenham mais ou menos o mesmo tom, ou que se combinem entre si, né? Que aí vai ficar legal. Deixa eu pegar uma fita aqui.
Deixa eu ver uma fita que combine aí. Vou pegar uma fita verde. Vou pegar essa fita aqui. Então, vamos lá. Aqui, gente, normalmente as pessoas fazem o quê? Elas cortam um pedaço de fita e colocam aqui do lado, né? Assim, ó. O que vai acontecer? Se for um porta-joia grande, por exemplo, que é uma bandeja grande, que é uma bandeja pesada, com o uso, essa fita vai soltar. Então, o que eu faço? Olha, eu coloco essa fita aqui pra baixo, ó. Tá? Então, eu vou cortar, vou colar e vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui ficou pra fora. Deixa eu ajeitar ela aqui. Vou apertar aqui, senão vai ficar bambo. Eu vou cortar outra fita do mesmo tamanho já. Para elas ficarem do mesmo tamanho. Eu vou dobrar essa fita, tá? E vou vir com ela desde aqui de baixo, ó. Então, eu vou passar um pouco de cola embaixo e um pouco de cola aqui no meio, tá? Vou vir com essa fita, ó. Eu vou colocar ela aberta para você perceber bem, ó. Coloquei ela aqui embaixo. Se você quiser colocar um pedacinho de fita crepe aqui para ela não escorregar mais, você pode, ó. Coloquei aqui. Aí eu deixei um espacinho aqui, ó. E volto com essa fita. Então, vamos passar um pouquinho de cola. Aqui vai ficar coberto com acabamento, então não tem problema, porque você vai manchar a fita, né? E ó, desci aqui. Então, eu vou passar a fita crepe aqui e vou passar a fita crepe aqui. O que vai acontecer, gente? Quando eu vier com acabamento pra cá, você pode puxar essa fita que ela não vai sair, tá? Então, vamos fazer a outra junta, ó. Passei cola, tá? Bem devagar pra vocês entenderem, ó. Comecei com a fita aqui embaixo. Vou colando ela, ó. Se quiser, pode colocar uma fitinha crepe. Vem com o pincel só com um pouquinho de cola aqui. Deixa mais ou menos a mesma distância, ó. Eu deixei um dedo. E vem com essa fita pra cá, ó. Fita crepe aqui, tá? Então, você partiu com a fita daqui de baixo pro lado. Quando você vier agora com o acabamento, ó. Eu vou passar cola aqui. Aqui eu já posso passar um pouquinho mais de cola. E vou posicionar o estojo aqui, ó. Tá? Então, ó, passei a mão para ajustar direitinho. O que vai acontecer? Quando você vem com o acabamento, ó, você colou aqui embaixo e vai vir com essa parte pra cá, você tá amarrando aquela fita pra ela ficar mais firme. Então, agora, ó, vamos colar aqui. Eu sempre puxo com a espátula pra ficar bem certinho. Colando e vai limpando a espátula na toalhinha úmida, sempre trabalhando com uma toalhinha úmida do lado, tá, gente? Pra ir tirando excesso de cola da mão, da espátula, pra não correr o risco de você manchar o seu tecido. Se o tecido é estampadinho, fica mais fácil, né? Porque secou, não aparece tanto. Então, ó, dei a dobrinha aqui e venho com a espátula, ó, pra ficar bem fechadinho, tá? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pra ficar bem justinho com a espátula. Esse tecido, gente, a gente tem lá no site, viu? Esse e mais de 170 outros modelos a gente tem lá no site. A preços ótimos, vendidos por meio metro. Tirar a cola da base. Sempre é importante você ir passando um paninho úmido assim que você termina de trabalhar, para sua base não ficar cheia de cola, que depois fica mais difícil de você tirar, tá? Então, vamos para os acabamentos? Vamos. Por que eu deixei aqui no acabamento do lado essas duas sobras de tecido aqui aberta, ó? Lembra aquela historinha que a gente sempre esconde fita crepe? Sempre esconde a quina do papelão? Então, vamos lá, ó. Vou passar a cola, agora tomando cuidado com a fita, né?
para não manchar essa fita. Essa fita pode ser cetim, pode ser gorgurão, pode ser um aviamento que você tem aí. Ó, vou posicionar ela aqui. E aqui eu já posso pôr uma fita daqui para baixo, ó. Eu já pego um pedacinho só de fita, ó, daqui para baixo. Aqui aperto bem, para ficar bem justinho. E vou dobrar aqui, sempre lembrando de fazer os piquezinhos dos triângulos, para ficar um acabamento mais legal. Colando aqui e colando aqui, tá? Às vezes, gente, quando o pedaço é pequenininho assim, eu dou um reforçozinho assim, ó, com a fita crepe. Ó, ok? Vamos lá pro outro lado. Prestando atenção para não manchar e sempre vindo de dentro para fora. Tá aqui. E prendendo a fita de lá de dentro, ó, pra cá pra baixo. Assim você economiza, né? Coloca uma fita só. Vamos lá. Gente, esse tecido aqui faz parte da coleção Espantalhos. Ele tem também melancia, ele tem o girassol. Ele é uma gracinha, esse tecido, é bem alegre mesmo. Pra você fazer peça pra criança, fica uma graça. Pra cá. Agora eu vou, ó, acabar de colar isso daqui. Vocês lembram que essa parte aqui eu virei todas as sobras de tecido? Por quê? Porque eu já não preciso mais sobra de tecido, nem pra cá, nem pra cá, nem pra cá, porque tá tudo com acabamento, né? Então aqui é só colar. Fica mais fácil, né? Esse estojo aqui, gente, vocês podem prender também, fechar com carrapeta e elástico. Vocês podem fechar com uma fita, um laço, né, de fita. Aí depende do uso. Se é para criança, eu acho que o imã fica melhor, né? A criança às vezes se atrapalha um pouquinho com o elástico, se for uma criança menor. Então, acho que o imã fica mais adequado, por isso que a gente fez o nosso com fechamento de imã. E no kit, como eu já mostrei pra vocês, vai completinho, né? Vai o imã, vai a fitinha. E ali a gente já vai fazer essa fitinha aí pra fechar. Então, vamos lá, ó. Colocando sempre a fita crepe. Pra ela ir colando, tá? Lembrando que se você mora na praia ou se tá chovendo muito na sua cidade, gente, deixa assim um pouquinho mais, tipo umas 3 horas de um dia pro outro, pra essa cola secar bem. Se você mora numa região quente, que nem a minha aqui, em 2 horas você já pode tirar essa fita crepe, tá? Então, tá aqui, ó, nossa caixinha, a nossa bandejinha, que dependendo do uso você pode até colocar uma divisória. E agora eu vou ensinar vocês a fazer essa alcinha aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma fita aqui, que já vai no kit, tá? Você pode usar um pedacinho de um EVA, se for bem fininho, ou até um pedacinho de termocolante, se você quiser, tá? Só não pode ser uma coisa muito grossa, porque você vai dobrar para colocar o imã, né? Como é uma fita fina, como é que eu faço? Eu passo a cola aqui em cima, ó. Essa cola, ela vai descer um pouquinho pro tecido, sem excesso, hein, gente? Senão vai manchar o tecido, tá? Então, ó, essa cola vai descer um pouquinho pro tecido e ela vai colar, ó, a fita já tá colada no tecido. Eu vou virar aqui, ó, e vou virar aqui, tá? Como se eu tivesse colando um acabamento. Daqueles que a gente vira os 4 lados, ó. Vou dar uma vincada, tá? Aqui, ó, na direção da fita, vou cortar as pontinhas para eu poder dar o arremate.
e vou colar aqui. Isso daqui, gente, o ideal é que você faça e espere um pouquinho, tá? Pra você poder usar. Se você for tentar furar logo agora, você vai ver que vai, às vezes, repuxar esse tecido. Então, o ideal é que você faça essa parte aqui da colagem, deixa secar. De repente, você faz até antes de começar a colar o resto. Enquanto você cola os outros tecidos e você monta a caixa, ela vai secando. Virei aqui, ó, tá? Juntei as duas pontinhas aqui. Venho e vinco aqui, ok? Aí, eu vou deixar ela secar um pouquinho, pra gente colocar o imã. E a gente vai vir aqui, ó, colocar a outra parte do imã aqui na caixinha que a gente já furou, vocês lembram? Então, eu vou vir aqui, ó, coloco essa plaquetinha, venho com o meu martelinho e... pra ela ficar bem baixinha, tá? Vou colar esse acabamento aqui, ó, pra esconder essa parte do imã. Aí, aqui tem outra dica, gente. Vou passar a cola. Sempre lembrando, ó, de chegar nas pontas. Eu gosto de trabalhar, gente, ó, com um pedaço de papel couro embaixo. Porque o papel couro é grosso, é mais grosso que o craft, ele não vai desmontando e a cola vai secando, tá? Aqui, gente, tem uma dica, eu tenho uma articulação, certo? Então, eu não posso colar esse papelão nessa articulação, senão vai me dificultar essa articulação. Então, o que que eu faço? Ó, eu dou uma virada aqui e coloco acima dessa articulação, tá vendo, ó? E vamos reforçar com fita crepe. Tô com companheira de gravação aqui, minha cadelinha aqui embaixo. Fala, Gal. Ó. Tá? Aqui, essa parte de tecido aqui, gente, eu tenho que colar, não tenho? Então, um pouquinho de cola aqui. E como eu tenho esse vinco aqui, ó, fita crepe não, espátula, aqui, ó, pra ficar bem colada. Aí eu venho e colo a minha caixinha, ó. Tá? Pouca cola eu passei só ali pra cima. Mais cola. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu levantar um pouquinho essa fita crepe, porque eu já quero colar a caixinha, ela vai atrapalhar aqui. Vamos lá, colar a caixinha? Então, onde eu vou passar cola, gente? Eu costumo passar a cola sempre na parte menor, na parte mais firme. Essa caixa é menor, né? Porque se você for passar cola aqui quando estiver pronto, vai sobrar uma beiradinha. Se você for passar cola aqui, o que que vai acontecer? Você não sabe até onde você vai. Então, passei cola. Lembrando que quando chega nas pontas, é sempre do centro para as pontas. Espalha bem. E fecha, dobra aqui, ó, e encaixa, ok? Dá uma olhadinha se dos dois lados tá igual, ajeita, ó. E o que que eu costumo fazer? Se você tá em casa com calma, gente, coloca um livro sempre que ultrapasse o tamanho da caixa e coloca um peso em cima, pra ela ficar bem coladinha lá embaixo, tá? Como a gente tá aqui querendo acabar a nossa caixinha pra mostrar pra vocês como é que cola aquela alça lá, então a gente vai colocar fita crepe aqui e fita crepe aqui, ó. Pra ela ficar bem fechadinha. Vou tirar esse tecido aqui e sair, ok? Vou colocar uma fita aqui também, ó. Pra ela ficar bem fechadinha aqui. E a outra pra ficar bem fechadinha aqui, ó. Ok? Então, aqui, ó, nossa caixinha tá pronta, né? Só falta o fechamento do imã, certo? Então, ó.
eu vou fazer isso daqui, ó, colar a alcinha aqui na frente. Como é que a gente vai colocar esse imã, gente? Tem uma dica aqui muito importante, tá? A nossa dica é a seguinte: como é que nós vamos colocar o imã de uma forma correta para a gente fechar essa caixinha? E isso você pode usar em outras caixas também. Você viu anteriormente que a gente pegou uma fita que a gente tinha, que pode ser um pedacinho de EVA, que pode ser um pedacinho de papel cartão, e a gente revestiu com o tecido e virou os 4 lados, certo? Só que agora eu preciso dar um acabamento aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio, porque eu vou colar essa fita dessa forma que eu colei aqui. Só que eu preciso, antes de colar, colocar o imã, né? Então, aqui tem uma coisa que precisa ser dar muita atenção, ó. Esse imã eu vou colocar aqui, só que eu tenho que colocar ele um pouco distante da beirada. Porque senão, quando eu for colar aqui, eu não tenho lugar para apoiar, para pegar, ó, se eu coloco ele muito na ponta. Então, como é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o imã, essa parte aqui do imã que ainda tá com as 2 perninhas abertas. Venho aqui na fita, ó, aperto. Aí as 2 perninhas vão fazer uma marcaçãozinha aqui. Eu primeiro marco um pouco mais aqui, ó, com o agulhão. Depois eu venho ou com estilete de precisão ou com a minha tesourinha tique e abro um pouquinho mais, ó. Porque a perninha não é um furinho, né? A perninha é um pouquinho maior. Se eu furo só com o agulhão, eu vou ter que fazer vários furos. Pego a plaquetinha, coloco aqui atrás e bato para ficar bem certinho. Vou colar aqui, passo cola, vou colar e deixo com alguma coisa em cima, pode ser o cortador de fita crepe, durante um tempinho para eu ter certeza que secou, certo? Aí ela vai ficar assim, ó, coladinha e com o imã preso. Como é que eu sei onde é que eu tenho que colar aqui? Eu primeiro junto as 2 partes do imã e aí é que eu vou saber aonde colar, tá? Para você ter mais segurança, você pode colocar uma fitinha aqui, outra fitinha aqui, ó, para você saber até onde você vem com a cola, tá? Ó, vou demarcar aqui, ou seja, eu passo cola nessa parte aqui, ó, entre a marcação que eu fiz. Desço, com a própria fita eu posso, aí eu abro para não forçar, né? Com a própria fita eu posso prender aqui, ó. E agora eu espero secar. Tá aí, nosso estojo multiuso, que pode servir para uma infinidade de coisas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aulinha. Tchau!